As contas das estatais federais do Brasil devem fechar 2024 com o maior rombo dos últimos 15 anos. De janeiro a agosto deste ano, o déficit atingiu 3,3 bilhões de reais. No entanto, a expectativa do governo é que esse valor chegue a 3,7 bilhões até dezembro. Em apenas 2 anos da nova gestão, as empresas públicas passaram de um superávit de 5,4 bilhões para o pior resultado desde 2009, pelo menos de acordo com os dados do Banco Central. Esses números, no entanto, poderiam ser ainda piores, já que a Petrobras e os bancos públicos, como Banco do Brasil e Caixa, não estão incluídos nas contas por causa de suas características de governança. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação, o déficit acontece por suposto aumento dos investimentos em tecnologia e máquinas. Bom, deixa eu chamar o Roberto Mota. Mota, eu sei que você é um entusiasta e um defensor da privatização das empresas estatais. Agora, é preciso que a gente reflita sobre essa notícia. Quando as estatais fecham com maior rombo em 15 anos, é preciso falar sobre a forma como a administração atual acaba gerindo essas estatais, né? Trata-se de governança, né? Porque se um governo fecha em superávit e no outro déficit, tem coisa de errado. Tem 2 componentes nessa história, Caniato. Tem o componente dos incentivos e o componente da competência. Quando você tem uma empresa estatal e uma empresa privada, né, geralmente a estatal vira cabide de emprego. Eu vou colocar, eu sou alguém poderoso, eu tenho poder sobre estatal, eu vou colocar os meus amigos lá. Mas, Roberto, esse seu amigo não entende nada de petróleo. Que isso? Mas ele contrata uns técnicos que entendem. O importante é ele estar lá, decidir onde vão ser feitos os investimentos da empresa, resolver, dar uma olhadinha nos contratos para ver quem é que está ganhando os contratos. Isso é que é importante. Então, tem essa questão da competência. Geralmente, não é regra, mas em geral, você tende a ter pessoas menos competentes nas estatais, na direção das estatais, porque são pessoas políticas, né? Agora, tem o segundo fator, Caniato, que é o incentivo. Uma empresa privada, quando ela coloca gente incompetente, ou corrupta, ou atrapalhada, a empresa privada vai à falência, quebra, perde dinheiro. A empresa estatal não. A empresa estatal simplesmente pede mais dinheiro ao papai Estado, o papai Estado dá mais dinheiro. Lógico, o dinheiro é o nosso dinheiro, no caso. Então, mesmo quando você tem as melhores pessoas tomando conta da empresa estatal, não existe o incentivo. Imagina, né, que nós aqui recebemos amanhã a notícia que nós agora temos emprego vitalício aqui no Pingos nos Is. A gente pode falar do que a gente quiser, a audiência pode ser o que for, e nós vamos estar aqui até o fim da vida, salário garantido no final do mês. O que vai acontecer com a qualidade do programa? Vai ficar uma porcaria, né? A gente vai começar a falar de qualquer assunto desinteressante, porque não faz mais diferença se a gente dá audiência ou não. É exatamente isso que acontece com uma empresa estatal. Tem a questão da competência, mas principalmente a questão dos incentivos. O Dávila, os resultados dessas companhias dizem muito sobre a forma como os gestores de ocasião administram, né? Com certeza, Caniato. Eu e o Mota somos do partido do privatiza tudo, nada dessa história de ter estatal, porque estatal é isso aí, não só cabide de emprego, mas eu vou dar um número aqui. Nós estamos falando que o número do rombo é de 3,7 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, Caniato, se nós utilizássemos esse dinheiro na saúde pública, isso financiaria mais de 800 mil internações no SUS. Pergunte à população, faça um referendo. Vamos usar esse dinheiro para pagar rombo de estatal ou nós vamos financiar 800 mil internações no SUS? Fácil de responder uma pergunta dessa. É óbvio que a maioria da população prefere que esse dinheiro seja gasto com essas internações no SUS do que ficar cobrindo rombo de estatal. Então aí qual é o grande problema? Além de ser estatal, né? Que é o problema que nós aqui defendemos a privatização. Primeira coisa, aparelhamento
das estatais. O governo aparelha, indica padrinho político, indica afiliado político, loteia cargos, e isso tem um enorme impacto. Gente incompetente, cuja única qualidade é ser amigo de algum poderoso que pode indicar ali e de um partido. Você precisa estar no partido certo, porque os partidos loteiam as estatais. Essa diretoria é do partido A, essa é do partido B, do partido C. Se você está no partido A e já foi dado para alguém, pronto, a fila anda, você já está fora, vai entrar outro. Né? Então, assim, primeira coisa, aparelhamento das estatais. O segundo é o desrespeito à lei. Uma das coisas mais chocantes que aconteceram aqui no Brasil recentemente foi nós aprovamos uma lei no Congresso Nacional chamada Lei das Estatais, justamente para acabar com o aparelhamento das estatais. Essa lei estava em vigor. Este governo desrespeitou a lei, indicou indicações políticas para cargos nas estatais. O Supremo deu uma flexibilidade nessa lei e justamente quem foi? O atual ministro da Segurança quando estava no Supremo. Aí o que acontece? O Supremo, no seu colegiado, rever a decisão, voltamos a ter a lei das estatais, mas neste período que a lei foi violada, tudo bem, deixa passar. Olha o resultado. Em vez de ter superávit, como teve nos anos anteriores, passamos a ter o maior déficit da história. Isso mostra claramente a correlação entre aparelhamento político das estatais e indicações das estatais. Felizmente, o Supremo teve capacidade de rever esta decisão absurda do então ministro Lewandowski e manteve a lei aprovada pelos nossos deputados e senadores. E, por último, a questão que o Mota tocou, a questão da governança. Não existe governança hoje nas empresas estatais quando você aparelha. Quando você aparelha, os incentivos são perversos. E isso mostra agora. Eu vou dar um último exemplo. Acabamos de criar uma sobretarifa em determinados produtos para beneficiar quem? A Braskem. Para beneficiar uma empresa. Por que que é? Porque o Estado, a Petrobras, quer comprar essa Braskem, aí eleva o preço da ação, mostra que está bem, mas mostra que está bem porque a gente está criando uma reserva de mercado e encarecendo os insumos para a indústria nacional. É um absurdo. Está na hora de acabar com essa farra. Por isso só tem um jeito. Privatiza tudo. E aquelas que não conseguirem ser privatizadas têm que fechar. Fecha, encerra a empresa, põe todo mundo na rua, porque senão nós não vamos sair deste atoleiro, que é este cabide de emprego que se tornaram as estatais brasileiras. Pois é, e fica clara a mudança, né, de uma administração para outra, porque eu me lembro que ano passado nós tratávamos aqui, claro, informações de bastidores, que os arranjos e os acordos indicavam que a Caixa Econômica Federal ia ser entregue para um partido, só que o partido queria de porteira fechada. Olha, eu não quero só a presidência, não, eu quero todas as diretorias. Então você tem que entregar o banco de porteira fechada para que o partido em questão indicasse todas as figuras para gerir um banco federal, uma estatal. Você, delegado Palumbo, números não muito agradáveis para a gente discutir, né? Projeção preocupante. Estatais devem fechar 2024 com o maior rombo em 15 anos, delegado Palumbo. Eu compactuo do mesmo pensamento do Mota e Dávila. Privatiza tudo. Eu estava até dando risada aqui, porque eu lembrei de uma ocasião que tinha que se votar uma medida provisória que instituiu o Ministério e o ministro, naquela época, me ligou. Olha, tem cargos aqui, você tem que votar a favor. Eu falei, não vou votar a favor. Não vou votar a favor de mais ministérios. Né? E aí a minha situação fica praticamente insustentável nesse partido. Uma das empresas que mais é deficitária é justamente o Correio. O Correio quase não tem concorrência com ninguém. E aí eu fico me perguntando, né, como é que eles conseguem, né, uma empresa que está ali praticamente reinando sozinha, com pouca concorrência, como que eles conseguem ter um rombo desse? Exatamente pelos motivos que Dávila e Mota falaram. Cabidão de emprego. Não se tem vontade política de acabar com isso, porque eles barganham isso. Se você votar de acordo com os nossos interesses, eu vou te dar 10, 20, 30, 40, 50 cargos. Agora, se você não votar, você vai ficar aí
né, a míngua. É exatamente isso que acontece. Se a empresa, qualquer empresa que não dá lucro, ela vai falir. A gente tem que ver o que o funcionário está rendendo. Hoje mesmo eu fiz uma reunião com a minha equipe e falei, vocês têm que entender que o gabinete é uma empresa que não visa lucro e que vocês vão ser avaliados e que o nosso cliente é o povo. Se o povo está satisfeito com o serviço que a gente está prestando, parabéns para vocês. Agora, se chegar a reclamação aqui, eu vou tomar atitude. Agora, você coloca lá uma pessoa apadrinhada por um deputado, apadrinhada por um senador, apadrinhada por um ministro, uma filha de uma pessoa importante. O chefe não vai dar bronca nela. O chefe não vai cobrar. O diretor não vai fazer a cobrança, que é capaz dele perder o cargo e a pessoa indicada continuar. Isso não pode mais prosperar. E é por isso também que a gente tem que falar das decisões monocráticas. Absurdo. Um ministro só não pode e não deveria ter o poder de dar uma decisão como essa e acabar com a lei que foi feita pelos representantes do povo. Então, por isso, mais uma vez, reforço, privatiza tudo. Pois é, agora, Mota, mas me parece que esse é um mal que atinge políticas de todos os espectros, né? Porque quando está no poder, muitas vezes, curiosamente, acontece alguma coisa que a pessoa muda de posição e começa a relativizar, não necessariamente votando sempre a favor da privatização, talvez ele se apegue a algum argumento, não, mas trata-se de uma empresa que é estratégica. Não, é melhor a gente não se desfazer dessa empresa que é importante, enfim. Por que isso acontece? No fundo, é uma tentação de talvez eu chegue lá, talvez seja importante para a gente, para o nosso grupo político, enfim. É a doçura do poder, Caniato. Eu vi isso acontecer. Eu não vou citar nomes, porque eu não trabalho com nomes, mas em 2018, eu vi, né? Eu fui candidato em 2018, não fui eleito, fui candidato a deputado federal, e eu vi vários companheiros meus, subiam comigo nos carros de som, falavam contra tudo isso que aí está, precisamos reduzir o Estado, né? Precisamos enxugar as despesas. Alguns foram eleitos. No primeiro dia do mandato, eles já estavam batendo na porta do governo para saber quantos cargos eu vou ter. Eu quero saber... Não, mas peraí, companheiro, você não estava lá em cima do carro de som, dizendo que tinha... Não, esquece isso. Isso aí era outra vida. Daqui para frente tudo vai ser diferente. Alguns desses, Caniato, deram com os burros na água. Alguns desses não chegaram a lugar nenhum, não conseguiram nem ser reeleitos. Outros seguiram o seu caminho e já estão aí no segundo mandato, entraram para o jogo. A tentação é muito grande. Isso acontece, Caniato, em todos os países. Eu vou lembrar aqui do episódio do furacão Katrina, que atingiu Nova Orleans, nos Estados Unidos, acho que tem uns 15 anos, mais ou menos, e a gente viu acontecer em Nova Orleans cenas que pareciam um filme de ficção científica, de apocalipse, acontecendo nos Estados Unidos. E aí foi se descobrir que o responsável pela FEMA, que é a agência americana que cuida de socorro em ocasiões de catástrofes, era um amigo do presidente que não entendia nada da história. Se eu não me engano, o presidente era George Bush, salvo engano. E o sujeito que estava lá, a qualificação dele era ser amigo do presidente. E por causa disso, durante 15 dias, o caos se instalou em Nova Orleans. Então, isso acontece em qualquer lugar do mundo e é por isso, Caniato, que a gente diz o Estado tem que ser enxuto. O Estado não tem que ter uma única empresa. Privatiza tudo, privatiza já. Uma privatização mal feita é 1000 vezes melhor do que qualquer estatal. E nas agências reguladoras, técnicos, sempre técnicos. Você, Dávila, eu vi que quando o Mota trouxe esse relato pessoal, você deu risada e fez uma anotação. Acho que você quer trazer também algum ponto, né? Não, um ponto que nós, que somos um pouco mais velhos aqui, lembramos na época que telefonia era estatal. Você tinha que ficar numa fila esperando anos por uma linha telefônica
tinha que pagar uma fortuna e tinha até uma bolsa de linha telefônica. Quando você mudava de bairro, precisava ir na bolsa telefônica negociar. E você declarava no imposto de renda como se fosse um bem, uma propriedade. Você tem uma casa e uma linha telefônica. E tinha as ações daquela linha, né? Tinha as ações, tinha gente que vendia as ações, lembra disso? Isso. Então, veja só, há pouco tempo, nós mesmos não conseguimos ter acesso ao telefone, era caríssimo, o serviço era péssimo e celular nem existe. E quando começou a aparecer o celular, as estatais falaram, não, isso aí é produto de luxo, deixa para lá, o que importa é ter orelhão e linha telefone fixo. Bom, olha só a visão e o absurdo que aconteceu. Aí o que nós tivemos? A privatização das telecomunicações e hoje todo brasileiro tem o celular no bolso. É inacreditável achar que se nós tivéssemos ainda estatal do telefone, nós ainda estaríamos falando no orelhão e não tendo telefone celular. Então isso mostra exatamente o que é uma estatal, como ela traz a vida do brasileiro, custa caro, gera prejuízo e cabide de emprego. E o último ponto é esse que você acabou de mencionar, que é o aparelhamento e a politização das agências reguladoras, que tem um papel fundamental na fiscalização de contratos, na fiscalização das parcerias público-privadas, das concessões. É isso aí. Isso foi tudo loteado pelos partidos políticos. O delegado Palumba, deputado, sabe muito bem qual é a cota que tem na agência A lá de um partido, uma diretoria da agência B de outro partido. É um absurdo isso, um órgão que é técnico. E isso não foi do nascimento, não, porque quando foram criadas essas agências no governo Fernando Henrique, elas foram ocupadas unicamente por pessoas técnicas e qualificadas. E foi criada uma governança para evitar a politização. E o que aconteceu? Ao longo do tempo, esquece a regra, esquece a governança e vamos tomar conta de mais uma capitania para distribuir cargo para os nossos amigos. Pois é, matéria do Estadão de hoje, inclusive, diretor-geral da ANEEL dizendo que só tem 9 servidores para fiscalizar a distribuição de energia em todo o Brasil. É algo que a gente precisa refletir e discutir aqui. Mota, você fez um comentário quando o Dávila falava, eu acho que a gente não conseguiu escutar porque o seu microfone estava fechado. Por favor. Aqui no Rio, a fila de espera era de 2 anos, Dávila. Uma linha telefônica custava entre 3 e 4 mil dólares. Você pagava e esperava 2 anos para instalarem uma linha de telefone fixo na sua casa. Eu conheci, Dávila, um sujeito aí de São Paulo que vivia de alugar linhas telefônicas. Ele comprou 100 linhas telefônicas. Ele vivia muito bem, nababescamente, como se dizia, alugando a linha telefônica. Pois é, outros tempos. Vai lá, arremata você então, Dávila. Não, é isso mesmo. Para ver o absurdo que é ter uma estatal. Isso tudo é fruto da estatal. Então, o amigo do Mota vivia bem, todo mundo na estatal. Você ia na diretoria da Teleres, da Telesp, era um luxo só, tinha almoços fantásticos, maravilhoso e tal. E olha só quanto custou, o prejuízo que isso deu à população que ficou sem linha telefônica durante tantos anos. Aí privatizou, hoje todo mundo tem linha telefônica. Tá certo. Sempre agradecendo muito a audiência das pessoas que nos prestigiam pela TV por assinatura, pelas plataformas digitais e também pelas emissoras de rádio.